República Velha é o período da história do nosso país que se estendeu de 1889 a 1930. Os marcos que estipulam o fim e o início desse período são a proclamação da República e a Revolução de 1930. Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República, por se tratar do primeiro período da República no Brasil. 15 de novembro é uma data importante no Brasil, pois nesse dia comemora-se a proclamação da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia, instalada no país desde 1822. A partir de um golpe, a República foi instaurada no Brasil e a família real foi expulsa. A proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam-se esse acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. Atualmente, o 15 de novembro é considerado feriado nacional. Os antecedentes da Revolução de 30, interpretada como a revolução que pôs fim ao predomínio das oligarquias no cenário político brasileiro, a Revolução de 30 contou com uma série de fatores conjunturais que explicam esse dado histórico. O próprio uso do termo revolução como definidor desse fato pode ainda restringir outras questões vinculadas a esse importante acontecimento. Em um primeiro momento, podemos avaliar a influência de alguns fatores internos e externos que explicam o movimento. No âmbito internacional, podemos destacar a ascensão de algumas práticas capitalistas e a própria crise do sistema capitalista. Cada vez mais, a modernização das economias nacionais, inclusive a brasileira, só era imaginada com a intervenção de um Estado preocupado em implementar um parque industrial autônomo e sustentador de sua própria economia. Em contrapartida, o capitalismo vivia um momento de crise provocado pelo colapso das especulações financeiras, que inclusive provocaram o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Características. Esse período foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. O período de 1889 a 1894 é também conhecido como República da Espada. A República Velha contou ao todo com 13 presidentes e com outros 2 que não puderam assumir a presidência. O mandonismo, o clientelismo e o coronelismo são características importantes desse período. A política dos governadores e a política do café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário no país. A desigualdade social e a política corrupta desse período motivaram revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que precipitou o fim desse período e inaugurou a Era Vargas. A República Velha iniciou-se em 1889, quando aconteceu a proclamação da República, no dia 15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado, quando os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador do Rio de Janeiro, proclamou a República. Após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente provisório. Em 1891, o Marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, mas renunciou ao cargo e foi sucedido pelo seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 1894. Esse período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por 2 presidentes militares, é conhecido como República da Espada. A República da Espada corresponde ao período inicial da Primeira República Brasileira. A fase da Primeira República como um todo corresponde ao primeiro período que se iniciou com a proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, que se deu início à Era Vargas.
Já o período da República da Espada corresponde a um tempo específico que abrange os governos dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A República da Espada foi resultado da Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Este evento, que foi entendido pelos historiadores como um golpe, levou ao fim da monarquia no Brasil e deu início à experiência republicana. Foi resultado da crescente insatisfação de diferentes autores políticos do Brasil com a forma de governo monárquica. Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções. Logo após esse período, também aconteceu de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função, por motivos de saúde ou políticos. Os presidentes do período foram 1. Deodoro da Fonseca, 2. Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. A grande marca da República Velha, e pela qual todos a conhecem, é o domínio que as oligarquias exerciam no país. As oligarquias eram pequenos grupos, a maioria deles eram associados com a agricultura e pecuária, que detinham um grande poder econômico e político. O controle das oligarquias no Brasil dava-se por meio das práticas conhecidas como mandonismo, coronelismo e clientelismo. Vejamos uma definição simples a respeito de cada um desses conceitos. Mandonismo é o nome que se dá para o controle exercido por determinadas pessoas sobre outros, por possuir uma grande posse de terra. No caso da República Velha, os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Coronelismo, prática em que o coronel, grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses de oligarquia estabelecidos a do governo federal. A conquista do voto da população local acontecia, por exemplo, por meio da distribuição de cargos políticos que estavam sob o controle do coronel, ou também pela intimidação. Clientelismo é a troca de favores em que é praticada entre 2 atores politicamente desiguais. Essa prática não precisava da figura do coronel para acontecer, pois toda entidade politicamente superior que realiza um favor a outra política inferior em troca de um benefício está praticando o clientelismo. Fim da República Velha. Em 1930 iniciavam-se as novas eleições, a fim de escolher um novo presidente para o Brasil. Porém, segundo o acordo, essa seria a vez do Partido Republicano Mineiro. Elegeu o próximo candidato de acordo com a política do café com leite. No entanto, o partido oposto, formado por cafeicultores do estado de São Paulo e chefiado pelo presidente Washington Luiz, descontentes, queriam indicar outro candidato paulista para a presidência do Brasil. Mas, com Júlio Prestes no poder, as ordens da política vigente não fariam sentido. Diante dessa situação, o Partido Mineiro se juntou aos políticos do estado da Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, AL. O objetivo era lançar a presidência do gaúcho Getúlio Vargas. Mesmo com essa estratégia, Júlio Prestes venceu as eleições de abril de 1930, a qual foi acusada de fraude pelos políticos do partido da AL. Isso fez com que o acordo realizado entre São Paulo e Minas Gerais chegasse ao fim. Para não perder o objetivo, o partido da AL aproveitou-se da situação e uniu políticos e líderes militares. Assim, eles organizaram a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. O acontecimento marcou o fim da República Velha e o início da Era Vargas.